passado alguma dúvida, alguma coisa do tipo, a gente discute aqui, vai ficar gravada e qualquer coisa eles veem depois, em outro momento. Tá? Você ou o que você souber de informações deles também, você pode me contar. Você sabe se eles conseguiram ou você conseguiu acessar o material no AVA? Eu estava acessando agora, eu estava ouvindo Mamilos. É. Eu estava colocando em dia aqui tudo, porque eu fiquei meio parada, daí Aham. a única coisa que eu sei é que eles estão fazendo a mesma coisa. É o que eles falam pra mim. Aham. O pessoal, assim, do Entendi. quarto, lá do terceiro, assim, a Samia também vai passando tudo lá pra eles. E eles ficam só querendo saber data de entrega de IA. Entendi. Assim, do terceiro eu vou conversar com eles daqui a pouco, se eles estiverem online, né? Eu vou te mostrar, eu vou compartilhar minha tela com você para eu Tá, poder te mostrar o AVA, o que que tem lá e explicar, caso você não tenha entendido. Mas se você tiver entendido também, é bom que eu tô gravando a chamada, então daí o pessoal pode ver também, ok, tá? beleza. Você tá vendo a tela que é o meu AVA? Sim, Tá. Então, primeiro é aquele primeiro IA que eu já tinha explicado em sala como é que era para fazer e tinha ficado só para entregar. Aí no dia da entrega a gente não teve aula, né? Aí eu sim. acho que a maioria colocou aqui seus trabalhos, né? Foi você, Gisele, Gustavo, Natália, Gisélia, Lucas. Se tiver, eu acho que é uma pessoa só que tá faltando, que a turma de vocês é menorzinha mesmo, né? Aham. Tá. Aí, aqui tem um material que a gente já tinha trabalhado antes, que são, eu só deixei aqui para disponibilizar para vocês mesmo, que são os slides que eu tinha usado em sala na última aula, e deixei esse tópico para postar dúvida, caso alguém queira postar alguma dúvida em relação a isso. Eu acho que não vai ter porque foi explicado em sala. Eu acho que você não estava nessa última aula, mas o pessoal participou bastante, então, assim, claro que pode surgir alguma dúvida nova agora, né? Mas se caso contrário, tá resolvido já esse assunto. Aqui, nessa outra aba, que é a análise do filme, você sabe se o pessoal conseguiu assistir o filme? Não, não sei. Ninguém falou nada pra mim. Eu, agora que você tá me mostrando que eu lembrei que eu tava lendo, eu imprimi esse texto, é um outro texto que você passou aí, né? E aí fazer Isso, análise do filme, né? Eu ia passar isso. para Esse eles, texto aqui. gente, dá uma olhada lá no AVA, porque eu fico toda hora cobrando, porque eles não olham, né? E aí acaba Aham, passando batido, né? Não presta atenção e acaba perdendo, né? Igual eu ia me perder aí. E aí meu marido aham, já trouxe o texto para mim. Aí eu vou pegar ele, dar uma olhada lá no AVA que tem material novo, porque senão eles não isso. olham. Então, esse A aqui, a gente deveria começar em sala de aula no dia 26, que Aham. foi a semana passada. E aí, eu coloquei todas as instruções para poder fazer aqui, desde o dia 26, né? Para vocês me entregarem na semana que vem, na próxima aula, Sim. na quinta que vem. Então, eu coloquei aqui essa instrução de que seria no dia 26 que a gente ia começar, que vocês podem se organizar em duplas ou trios para fazer a atividade, né? Que é um texto, é uma análise escrita do texto. E aí, Sim. quando esse texto estiver pronto, acho que alguém quer entrar na chamada, deixa eu ver. O Lucas. Oi, Lucas. Vou continuar então. Tem mais? É que chega, faz um barulho para mim quando alguém quer entrar na chamada. Bom, acho que ele conseguiu entrar. Oi. Oi. Oi, e aí? Ai, meu Deus, como que ativa a câmera aqui? Eu tenho que ativar a câmera? Se você estiver no computador, mexe o cursor do seu mouse que aparece uma barra de ferramentas embaixo.
Ah, No não, celular eu nunca usei, então eu não sei direito como é que é. vou descobrir aqui. Tá, mas vai ter uma imagenzinha de câmera ou de microfone para você ativar e desativar. Ah, sim. Você tá esperando o pessoal entrar, prof? Eu comecei a explicar algumas coisas para Sharon, porque ela me falou que a maioria da turma estava sem internet, que estava com um pouco de dificuldade de estar na videochamada, né? Ah, sim. Mas eu comecei a explicar agora. A gente estava falando do IA, que é para entregar na semana que vem, então. Aham, Tá, então. Pode falar. é aquele lá do Bacurau? Isso, Ah, isso sim. mesmo. Quando vocês. Quando você. Vai ser um texto escrito, né? Eu vou explicar como que é o texto daqui a pouco. Mas quando o texto estiver finalizado, vocês vão clicar nesse link aqui, e Sim. aí ele vai levar vocês para uma pasta do Drive. Do Drive. Aí é só colocar. Isso, só colocar o documento aqui. Eu não sei se vocês já usaram, mas ele é igual anexar um arquivo no e-mail, por exemplo. Aí você seleciona o upload de arquivo e escolhe o documento que você quiser. Qualquer documento e abre aqui. Ok. Ah, Aí, certo? Aí Qualquer vocês dúvida, podem a fazer. gente grita. Pode gritar, não tem problema. Inclusive, aqui, nesse ícone de mensagenzinha, vocês podem me mandar mensagem que é tipo um chat mesmo. Se eu não tiver online, eu não vou ver, né? Porque ele não tem notificação em tempo real. Mas se eu tiver com o AVA aberto, e eu sempre tô com o AVA aberto no horário de aula, então aí eu vou ver que vocês me mandaram. Então, no máximo, tipo assim, se você mandar à noite, no máximo no outro dia de manhã eu respondo, tá? Mas podem mandar. aham. Então tá, vocês vão colocar naquela pasta o arquivo. O texto, gente, não precisa fazer um trabalho inteiro formatado em ABNT naquele modelo de capa, contracapa, sumário, não precisa dessas coisas, tá? Mas o texto eu quero formatado pelas normas. Então, na fonte, o tamanho da fonte, o espaçamento, o Justificar alinhamento. Hã? Uhum. o Não texto entendi. justificado e essas coisas, não é? Isso, São, vamos isso, dizer assim, coisas exatamente. mais simples. Isso, mais simples. Então, mas são apenas 2 páginas, né? Não precisa ser um texto muito grande. Então, o objetivo desse texto vai ser apontar um aspecto do filme que se relacione com a discussão apresentada no texto. Vocês não precisam me contar a história inteira do texto, do filme. Eu já assisti o filme, então não precisa me contar a história. Só pega um aspecto, por exemplo, se você quiser falar de uma cena específica ou de um personagem específico, ou então de alguma situação que o filme mostrou. Você vai pegar só um recorte do filme e vai escrever sobre ele. Aí, se for, por exemplo, uma cena, aí você descreve a cena, né? Na cena que o personagem tal está fazendo isso, isso e isso, a gente pode relacionar com tal coisa que a autora traz no texto. É mais ou menos isso, tá? Então, Achou! Ah, os critérios que eu vou usar para avaliar são a organização do texto, se é um texto com início, meio e fim, se tem domínio teórico, se tem um pensamento crítico, coesão e coerência, e essas normas da BNT que eu já coloquei aqui em cima, Ok. tá? Aí até o dia 9 de abril, que é quinta que vem, para colocar lá na pasta, Tá. certo? Se tiver dúvida, se precisar a gente discutir, por exemplo, se está com uma dúvida, não conseguiu finalizar o trabalho. Vem na próxima aula, entra na videochamada, tira a sua dúvida, termina o trabalho, aí você põe na pasta, não tem problema, tá bom? Tá. Uma questão é o filme. Eu perguntei se a Sharon sabia em relação a se as pessoas tinham acesso ao filme, porque esse filme eu tinha o arquivo para poder passar para vocês na sala. Só que eu não consegui upar no Drive esse arquivo. Então eu não tenho para passar para vocês lá. Mas eu sei que tem turmas que encontraram. Eu posso perguntar para eles onde eles encontraram ou pedir o link para passar para vocês. Eu vou verificar isso. Mas o filme, quem quiser, o filme está disponível no Telecine, no aplicativo do Telecine, que é igual ao da Netflix. Sim. E o Telecine tem
tem 30 dias grátis. Então, você pode assinar ele, assistir o filme e depois cancelar. Só que tem que tomar cuidado porque você vai cadastrar um cartão de crédito para poder fazer o cadastro. Então, se você não cancelar, ele vai cobrar depois. Certo? Então, se vocês optarem por essa opção aqui de assistir de graça no Telecine, dá para fazer desse jeito. A outra opção... Não, assim, não é arriscado porque você tem que ver a data. Por exemplo, se você fechou hoje, dia 2 de abril, então até o dia 2 de maio você tem que cancelar, senão ele vai cobrar a próxima fatura, entendeu? É só você ficar atento à data. Então, não é tão difícil, mas eu tô avisando porque senão vocês vão falar, professora, você falou que era de graça, depois me cobraram, mas é isso. Só que tem que ter atenção. A outra possibilidade é assistir pelo YouTube. No YouTube, também você compra no cartão de crédito, só que ele custa R$ 29,90 o filme, fica disponível para sempre na sua conta do YouTube, e aí você pode assistir quantas vezes você quiser, ou você paga um valor menor, que se eu não me engano é R$ 7,99, e aí ele fica disponível, acho que 24 horas para você assistir. Aí, depois que você compra só na hora que você for assistir, assiste o filme e pronto. Depois ele vai sumir da conta. Mas, nesse caso, eu pensei em uma solução aqui, que é... Eu vou interromper meu compartilhamento para poder ver a cara de vocês. Essa opção do YouTube, vocês podem ou usar o YouTube pela conta do Gmail da sala, que aí vocês compra uma vez só e todo mundo assiste pela conta do Google da sala. Aí vocês dividem, sei lá. Ou então, oi, Gisele. Oi, boa noite. Ou então vocês podem dividir com algum amigo que vocês têm mais confiança, que eu também escrevi isso. Cuidado também com quem que você vai dividir, porque é sua senha do Google. E às vezes a senha do Google dá acesso a cartão de crédito, dá acesso a um monte de coisa. Então, eu acho mais viável dividir pelo e-mail da sala, se vocês quiserem. Sim. Aí eu vou verificar o link com a outra turma também, mas ainda assim, acho que o Telecine é mais fácil, porque cada um faz o seu e cancela e tudo bem, né? Aí, o que mais? Então, eu deixei o texto lá, o link do texto, o nome do filme certinho, e deixei um espaço para a gente fazer uma discussão informal. Deixei um espaço para fazer uma discussão informal. Essa discussão informal é um fórum que ele é como se fosse uma discussão em sala de aula. É aquele momento que você levanta a mão e fala, professor, eu gostei de tal parte do filme. Professor, achei tal coisa desse texto. É isso. Então, não precisa, isso aqui não vale nota, não precisa se preocupar com normas acadêmicas, é realmente comentários que vocês vão poder fazer nesse espaço, certo? Então, é facinho de usar também. Você clica aqui em acrescentar um novo tópico, aí você coloca o assunto que você quer colocar, sei lá, Tereza, é o nome de uma personagem do filme. Aí você coloca lá, acho que a Tereza, sei lá o quê. Escreve o que você quiser. O quê? E aí eu posso ver e os colegas também podem ver. E comentar o seu post lá, tá? Mas aí o que é o IA, o que vale nota de fato, é o textinho escrito que pode fazer em dupla ou trio, analisando o filme. Como vocês não assistiram o filme ainda, eu não vou falar do filme, não vou fazer análise sobre o filme para não estragar a surpresa, mas eu vou deixar essa pergunta para vocês prestarem atenção em que contexto que ela aparece no filme. Tem um momento que essa pergunta aparece no filme. Prestem atenção nela. Quem nasce em Bacurau é o quê? Tá? Quem nasce Quem nasce em Bacurau. Bacurau é o nome da cidade que o filme se passa. Ah, tá, entendi. Alguém pergunta, quem nasce em Bacurau é o quê? Então, é mais ou menos isso. O texto, vocês conseguiram dar uma olhada ou também não? Acabei de pegar, nem tá. Tá aqui. Tá. Tá logo aqui. Não tem problema, gente. Deixa eu ver aqui.
Em algum lugar. Aqui, tá aqui. Ó, eu tô compartilhando o meu aí na tela, se vocês quiserem ver também comigo. Esse texto, ele discute algumas... Não. Pode falar. Não, confundi. Achei que era aquele texto do trabalho. Não. Do outro, né? É outro texto. A gente pode... porque apareceu por conta da letra. Eu achei que era Mais ou menos. A gente pode falar dele também, não tem problema, mas inicialmente eu queria usar essa aula para a gente tirar dúvidas do IA, então por isso que eu expliquei de novo como que é para ser feito. Como vocês não leram o texto ainda, então não tem muita dúvida para tirar, né, em relação ao assunto. Eu acho que a gente pode... Eu não sei se os outros professores que vocês já tiveram aula essa semana, se eles já passaram para vocês que esse vai ser nosso formato de aula enquanto durar a quarentena, né? A gente vai fazer aulas por videochamada, no mesmo horário que a aula mesmo, né? Tentando manter as atividades o mais próximo do que seria no presencial. Então, a gente vai fazer atividades, a gente vai ler texto, vai discutir coisas... vai ter aula que vai ter slide, vai ter aula que vai ter vídeo, normal, como se estivesse juntos, né? Eu ia perguntar no começo, mas como só tava Sharon, eu quis esperar ver se chegava mais gente. Mas como que tá sendo para vocês esse momento diferente, essa forma de fazer as coisas que vocês não estão acostumados ainda? Horrível. Por que tá horrível, Sharon? Eu tenho dificuldade para aprender assim à distância, eu não gosto. E o que você acha que é a sua maior dificuldade? Meu problema já é o contato humano, aí eu não tenho contato humano, né? Aí ferra com a minha vida. É ruim mesmo, eu também não gosto. Eu já tô desesperada de sair da minha casa e ver gente, entendeu? Não tem... até minhas calopsitas estão me atacando aqui. Eu infernizo elas. Vamos amansar. Jaque, e por um acaso, se caso não há quarentena, essas coisas, você sabe falar como que vai ser no sentido das nossas provas? Ainda não tem nada decidido, assim, eu sei que, isso não é uma informação do Univag, a primeira coisa que eu vou falar. É uma informação que dá pelas notícias, pelo que o Ministério da Saúde vem trazendo, eu acho que vai demorar para acabar. Assim, eu acho que é uma situação que é passageira, mas é uma passageira que vai demorar um pouquinho para ir embora. Então, a gente vai ter que, assim, eu tô procurando repetir isso muitas vezes para eu também aceitar que é isso mesmo, que a gente vai passar um bom tempo, né, nesse estilo de vida um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? O Univag, por enquanto, não deu nenhum posicionamento para a gente em relação às provas. A gente, assim, os direcionamentos que a gente recebeu são de como fazer essas aulas virtuais, de como que a gente vai proceder daqui para frente e aguardar as próximas decisões. Eu acho que ainda não tem previsão de voltar à aula presencial, até porque a prefeitura também não tem, o governo do estado também não tem, então a gente depende de algumas decisões superiores, né, que são externas à instituição nesse momento. Eu sei que vai ter prova em algum momento, mas eu ainda não sei como que vai ser, se vai ser à distância, se vai ser presencial, se vai esperar voltar, não tenho ideia, por enquanto. Mas, a gente recebeu instruções para elaborar as provas, normalmente, né, com o conteúdo que a gente trabalhar com vocês. Então, vai ter prova, só não sei quando e nem como que vai ser ainda o momento. Agora fiz a cara do Lucas. Chocada, né? Então, por isso até que é bom, assim, fazer os IAs com carinho, tirar as dúvidas,
né? Porque isso é conteúdo da prova também. Então, se vocês fizerem o IA certinho, tirarem as dúvidas, vai bem na prova. Vocês já me conhecem, então não vou fazer uma prova dificílima para estragar a vida de vocês, não é isso, né? Então... É pandemia, não pode. Não pode. Quem tá estragando a nossa vida é a pandemia, né? Não sou eu. A pandemia. Ai, eu vou dar uma olhada, então, nos trabalhos, nos IAs que vocês deixaram lá. Vocês três que estão aqui, fizeram, né? O que vocês acharam desse primeiro? A gente ia discutir em sala de aula, né? O assunto. Então, Sophie. Um de cada vez, não. Que você fez que eu mandei para você, né, Lucas, lá para colocar, para tirar as teses, essa daí. Já que eu fiquei, olha, eu li esse texto, acho que praticamente um dia inteiro. Eu sentei cedo, eu saí quase meia-noite da mesa sem escrever nada. E eu já tava, olha, como que faz? Eu não tô entendendo como que é. E eu vou ali, eu leio o texto de novo. Falei, cadê a outra parte? Só achei uma, não achei duas. E vai lá e lê o texto de novo. Mas aí eu consegui fazer, eu mandei. Aí foi bem lá no finalzinho, já do outro dia que eu acordei cedo de novo para terminar, finalizar ele. Aí eu só sei que quando tava quase finalizando ele, eu nem mandei pra Juscelia, pro Gustavo, nem nada. Eu só falou, gente, já postei. Se eu fiz certo, fica lá. Se não ficou, eu nem mandei pra ele. Porque eu falei, eu vou mandar pra vocês pra ver se faz sentido. Mas depois eu nem mandei mais. Até falei com a Cher, eu falei, postei lá, né? Foi. Seja o que Deus quiser, né? Mas então, esse é um texto... É legal o texto. Na verdade, a primeira parte do texto eu gostei mais. Aí quando foi entrando naquela parte que falou lá do... Ai, como que é o nome dele? Do Foucault. Do Foucault, essas outras partes, assim, eu tive que ler ela mais, porque eu não consegui ter uma compreensão clara. Mas ali no começo, que estava propondo as ideias, né, sobre a humanização, até eu estava conseguindo... Isso, aí quando foi lá da parte, um pouquinho mais que a parte que falou do Foucault lá, eu não consegui, entender muito bem. Assim, o trabalho, eu acho que ele parece mais difícil do que ele realmente é. Porque, na verdade, assim, essa atividade é uma atividade de... como que chama isso? É uma análise teórico-conceitual, que chama. É um tipo é um método de pesquisa, inclusive. Tem gente que usa esse método de pesquisa para estudar autores, por exemplo. Qual que é o pensamento do Foucault, por exemplo? Aí a gente faz uma análise teórico-conceitual dele. Eu, assim, claro que eu pedi de uma forma mais simples, porque são só duas teses de cada uma, né? Não é para identificar todas as teses que ela defende, só duas. Mas, assim, e também não precisava, por exemplo, caso tivesse alguma parte do texto que você não tivesse entendido, tudo bem. Se você tivesse conseguido achar duas teses, né? Podia ter algum parágrafo lá que você não entendeu tão bem, e tudo bem. Eu acho que o principal desse texto é o seguinte, ele traz esses conceitos um pouco mais menos familiares para a gente, né, do Foucault, principalmente se vocês nunca tiverem lido antes, é mais difícil, né, de saber, mas ele tem alguns pontos mais importantes, assim, que dá para a gente pensar. Primeiro, um conceito que eu acho que todo mundo identificou mais fácil é o de humanização, né? Sim. O que é a humanização? É o mais fácil, na verdade, que foi. Sim, ela caracteriza com um pouco mais de familiaridade, né? Sim. Deixa eu ver o que... Ué. Ai, eu tenho o texto aqui, meu Deus, cadê o texto? E daí, com esse conceito, com essa ideia de humanização, tem uns pernilongos aqui na minha casa, gente, não tá fácil a educação em casa.
É, então, com essa ideia da humanização, ela está dentro. Acho que se você entender isso, já o texto texto se torna mais fácil. Essa ideia de humanização, ela está ligada aos princípios norteadores do SUS, como ela apresenta ali. Se vocês quiserem olhar, não precisa, mas se quiser acompanhar, eu tô vendo que o Lucas está com o texto na mão, tá na 563, no parágrafo do meio, assim, com estas direções, definimos os seguintes princípios norteadores. Então, a valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão no SUS, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e as populações específicas, índios, quilombolas, ribeirinhos, assentados. Então, esse primeiro ponto, ele está falando de quê? Que a saúde precisa, quando a gente monta uma intervenção, quando a gente vai cuidar de alguém, quando a gente vai oferecer um atendimento no SUS, a gente precisa valorizar essa dimensão subjetiva. E o que é valorizar essa dimensão subjetiva? É pensar nas necessidades de cada uma dessas populações, que não é a mesma para todo mundo, né? Sim. Se a gente for pensar, por exemplo, a saúde da população indígena muitas vezes é negligenciada, porque eles estão em algumas comunidades, são mais afastadas da cidade, então não chega toda uma equipe de saúde lá em todas as comunidades. Eles têm costumes que são diferentes dos nossos e que talvez a nossa medicina não se encaixe lá. Então, de que forma que a gente poderia chegar nessas pessoas, né? De que forma que a gente poderia oferecer um atendimento de qualidade? Em relação também à orientação sexual, à identidade de gênero, né? As políticas de saúde, por exemplo, da mulher, elas não contemplam mulheres lésbicas. Nenhum médico sabe explicar como uma mulher lésbica deve se prevenir de uma IST, por exemplo, entendeu? É muito difícil encontrar. Então, é justamente olhar para isso, esse primeiro princípio. E se vocês olharem desse jeito, não é tão difícil assim, né? Talvez com as palavras que está escrito lá parece outra coisa, mas não é nada que vocês já não saibam, né? Que a gente deve olhar para a necessidade específica. Aí o segundo, fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a transversalidade e a grupalidade. Antigamente, a área da saúde como um todo, era muito fragmentada. Então, cada um fazia seu trabalho, mas sem conversar com outro profissional, sem saber da perspectiva dele sobre aquele caso, né? Era uma equipe com vários profissionais, só que estava cada um na sua sala, cada um atendendo uma demanda, né? Tem uma colega minha da faculdade que eu lembro que aconteceu com um familiar dela, o pai dela sofreu um acidente uma vez, né? E ele precisou de uma equipe. Vários médicos de várias especialidades estavam cuidando do pai dela. Só que para funcionar o atendimento, acho que foi a primeira vez que eu vi isso, assim, eu ainda estava na faculdade na época, mas acho que foi a primeira vez que eu vi isso, falei, nossa, realmente, precisa mesmo de uma pessoa para nortear o que vai ser feito na equipe, né? Porque cada médico estava tomando uma decisão, e era uma pessoa só, então não tinha como o caso caminhar tranquilamente sem que se entrasse num acordo. Não tinha como eles ajudarem o paciente sem ter uma pessoa para ouvir todo mundo, a juntar essas informações e falar, o direcionamento vai ser esse aqui, né? Hoje, a ideia no SUS já é mais próxima disso, que tenha reunião de equipe, que as equipes sejam tenha mais essa ideia de transversalidade, então, de troca, né? Por exemplo, o psicólogo pode fazer um acolhimento? Pode. Mas o enfermeiro, será que não pode fazer um acolhimento também? Talvez ele possa, e talvez o paciente tenha um vínculo melhor com o enfermeiro do que com o psicólogo, porque não é só uma questão da competência do seu trabalho ou das suas habilidades, né? O paciente vai se identificar mais com uma pessoa da equipe, né?
Então, existem funções que são específicas de cada área, né? Então, o psicólogo não vai aplicar injeção, né? Mas a gente pode oferecer algum nível de cuidado, e a enfermagem também pode, por exemplo, estou usando a enfermagem como exemplo, mas a gente pode falar de qualquer profissional, de médicos, de fisioterapeutas, de qualquer outro profissional, pode trabalhar de uma forma semelhante à nossa, né? O terceiro ponto é apoio à construção de redes cooperativas solidárias e comprometidas com a produção de saúde e com a produção de sujeitos. Esse ponto está bem ligado com o outro, com o quarto, que é a construção de autonomia e protagonismo de sujeitos coletivos implicados na rede do SUS. Esses dois pontos, que é a construção da rede cooperativa e da autonomia, a gente sabe que existem maneiras da população participar da construção da saúde, né? E esse protagonismo é da pessoa fazer parte, de fato, tanto do tratamento dela, quanto da construção das políticas públicas. Então, há umas semanas atrás, uma aluna da enfermagem me trouxe um exemplo muito bom. Ela falou assim, que ela ficou sabendo de um posto de saúde que no Novembro Azul, para poder chamar os homens para fazerem o tratamento, a equipe convidou as mulheres para irem e conversou com as mulheres para elas levarem os maridos até o atendimento. Porque, culturalmente, homens não procuram atendimento de saúde, eles procuram quando já está doente, eles não procuram para fazer um trabalho preventivo, né, geralmente. Então, as mulheres que estão mais preocupadas com esse cuidado, ajudando a construir a política do Novembro Azul, de levar os homens até lá. Então, muito legal esse caráter participativo, né? Quando o outro ponto que ela traz também, corresponsabilidade dos sujeitos nos processos de gestão e atenção. Então, o usuário do serviço, ele também tem responsabilidade por manter o serviço, por sugerir a forma como o serviço funciona, e mais do que isso, sobre o tratamento dele também. É importante que a pessoa tenha um protagonismo, uma participação no processo de tratamento dele também, né? Porque como que isso funciona? A pessoa, se ela não se responsabiliza também pelo processo, é uma responsabilidade compartilhada. Se ela não se responsabiliza pelo processo, então a culpa é sua, se deu errado, né? Ou a culpa é só dele. Não, mas a gente está fazendo um trabalho juntos, né? Isso. Além disso, tem as instâncias gestoras e a democratização primeiro, eu vou falar de um de cada vez. As instâncias gestoras com caráter participativo. A gente tem, por exemplo, os conselhos municipais de saúde, né? Toda cidade todo município tem o seu conselho municipal de saúde. Esse conselho municipal de saúde discute questões que vão ser levadas para a Secretaria Estadual de Saúde e que vão ser levadas para o Ministério da Saúde. E que podem virar uma política, uma lei, podem virar algum retorno para a população. Então, a gente, enquanto usuário, né, ou enquanto profissional, incentivando o usuário a participar desses momentos, participar desses lugares, né, dessa oportunidade de construir mesmo, porque quem sabe maior da demanda daquela comunidade é a própria comunidade, né, ou não adianta, por exemplo, você querer implantar um programa de cuidado para pessoas idosas em um bairro universitário. Então, por isso que tem que ter a participação da população, né? A própria população tem que ter o acesso ao serviço e se sentir dona do serviço também, né? Sentir que ela pode falar disso. E o compromisso com a democratização das relações de trabalho e valorização dos profissionais de saúde, estimulando processos de educação permanente. Quando a gente fala de democratização nas relações de trabalho, por exemplo, existe no SUS, nas unidades de saúde do SUS, geralmente, tem um responsável técnico pela unidade,
esse cargo, ele não é fixo, então não vai ser sempre eu, a responsável técnica, ou sempre você. Talvez eu vou fazer uma gestão de 1 ano, 2 anos, depois vai ser uma outra pessoa que vai ser a responsável. E essa pessoa pode ser o médico, pode ser o psicólogo, pode ser o enfermeiro, pode ser qualquer pessoa da equipe, né? Tirando um pouco da responsabilidade. Que bonitinha. Tirando um pouco da responsabilidade, por exemplo, que fica tradicionalmente de ser o médico chefe da equipe, né? O médico que manda e que decide. Não precisa ser assim, né? Não, não é essa. Oi? Então tá. A democratização, então, da relação de trabalho teria a ver com isso, com todos os trabalhadores terem a mesma valorização, terem o mesmo poder, vamos dizer, dentro das decisões, dos casos, né? É uma proposta que nos aproxima do paciente e deixa a equipe um pouco mais homogênea, né, em que todo mundo tem poder de decisão. No hospital que eu trabalhava, por exemplo, lá não tinha nem um pouco disso, tanto pela valorização do salário, né, que o salário do médico era muito maior que de todo mundo, e o da psicologia era o menor de todos, desse hospital, quanto pela credibilidade que se dava ao trabalho, sabe? Então, assim, eu ouvi diversas vezes de muita gente falando assim, mas você só conversa com os pacientes, né? Meu trabalho é conversar com os pacientes. Conversar, os pacientes podem conversar um com o outro, né? Não precisa de mim. Né? Pessoa. Pois é, então estão me pagando para ir lá conversar, né? Tá ótimo, então. Então, tinha isso, tinha, por exemplo, se eu achasse que um paciente estava bem, a assistente social também achasse, a enfermeira também achasse, a fisioterapeuta também achasse, ele não recebia alta, só se o médico achasse que ele estava bem. E às vezes o médico achava que ele estava bem, o restante da equipe não concordava, mas ainda assim o paciente era liberado, entende? Então, no final das contas, a palavra que importava lá era do médico. Não tinha uma relação democrática no trabalho. Era uma relação bem hierárquica. E aí, onde que o Foucault entra nessa história? Ela traz as ideias dele. Vocês já leram Foucault antes, em algum momento da faculdade? Eu acho que não. Não me recordo. Você acha que não? Eu acho que foi. Se foi, acho que foi comentários, alguma coisa assim. Acho que ele específico, não sei, não lembro. Só... Específico não, mas Tá. passou por ele. Já ouviu falar? Eu me recordo. Entendi. Assim, eu não sou a maior especialista de Foucault, tá? Mas eu vou explicar alguns conceitos dele que vão ajudar a gente a entender por que ele está aqui nesse texto, né? Ele fala de relações de poder. E o poder para o Foucault, ele não é um poder, por exemplo, eu sou professora e exerço poder sobre os meus alunos, né? Existe essa relação de poder, mas existe uma troca, porque vocês também exercem poder nessa relação comigo. Existem posições que nos colocam numa superioridade, né? Claro, por exemplo, o Estado talvez tenha mais poder em relação à população do que a população em relação ao Estado, em alguns contextos, né? Porque a gente também pode se organizar e impor o nosso poder de alguma maneira, né? Então, ele fala de redes de poder. Quando eu expliquei isso em uma turma, eu cheguei até a fazer um desenho. Deixa eu ver onde que tem um negócio para eu apagar aqui.
Eu lembro que no texto ela falava mesmo sobre esses de poder que eram divididos pelo, por exemplo, uma área no judiciário, outra área no financeiro, aí outra área em tal lugar. Deixa eu ver aqui, tem uma parte. Ela cita Maquiavel. Quando a gente pensa, por exemplo, a ideia de poder que talvez o Maquiavel traga, ela é tipo assim, o poder está aqui, centralizado, e aí essa pessoa ou essa instituição exerce poder sobre os outros, né? Vocês estão enxergando meu padrinho? Ele é tão pequeno. Bem pouquinho. Deixa eu ver como é que fica. Eu vou aumentar a minha tela para mim mesma para ver como. Dá para enxergar mais ou menos aí, né? E a outra, esse conceito de rede, ele vai falar, por exemplo, o Lucas falou, tem a área jurídica, a área financeira, tem, por exemplo, o corpo médico, tem o Conselho Municipal de Saúde, tem, por exemplo, o Conselho Regional de Psicologia, tem diversas instituições interagindo. E aí, ela é uma rede mesmo. Então, esse interage com esse, interage com esse, interage com esse, de uma forma mais, na visão dele, de uma forma um pouco mais ampla. Então, da mesma forma que ele, eu lembro de ter passado por alguma turma um texto dele que trazia justamente o contrário dessa ideia de pirâmide, de falar que a gente tem a ideia, por exemplo, que o Estado tem poder sobre a gente, mas ele defende uma ideia de que a população, as outras instituições, têm tanto poder quanto o Estado. E que a gente exerce também poder nessas relações, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da relação do profissional da saúde e o paciente, existe uma relação de poder, mas a gente está falando que, aliás, ele defende que o paciente também tem poder dentro dessa relação, né? Você achou, Lucas, a parte que você queria falar? Tô tentando achar ainda, prof. Mas é bem parte de Foucault mesmo. Acho que eu não grifei essa parte, mas... Ele fala justamente, eu acho que é isso, o príncipe de Maquiavel é o contrário do que ele pensa. Deixa eu ver aqui. Me traz aqui no Sagas de Literatura. Acho pensamento. Não achei, professora. Eu tô dando uma olhada aqui no meu para ver o que eu encontro. Ele defende isso, que a modernidade política não tem como encontrar apoio num poder soberano. Para ele não existe mais isso, não tem como acontecer dessa forma. Fala bastante sobre como que é mesmo? O mundo moderno em si, né? Bastante. Essa parte. Aham. A parte que Isso. falou retrata no texto que não é possível só, tipo, uma coisa ordenar todas as outras coisas. É tipo, o poder meio que distribuído em certas áreas. Como vocês tinham dito que tinha conselhos e... Enfim. Isso. É isso mesmo, assim, acho que de uma forma resumida, é isso, ele entende que o poder está distribuído, e essas relações de poder existem, né, e elas se relacionam de alguma forma, sempre, né, eu vou ler uma frase que eu encontrei aqui: governar a nação, a família e a si mesmo são, doravante, exercícios que se realizam num mesmo plano de imanência do poder, de tal maneira que não há mais aquela distância entre quem exerce o poder e quem o sofre.
A imanência desse plano na modernidade faz com que os termos ativo e passivo se distinguam, mas não mais se separem, compondo um regime de poder cuja palavra de ordem se enuncia numa voz reflexiva. Governa-se, governe-se, o poder da sujeita na justa medida em que subjetiva. A sujeitar e subjetivar são, portanto, ações distintas, porém inseparáveis, no exercício de poder da modernidade. Assim, eu entendo que ele traz que da mesma forma que essa relação de poder causa mudança ou afeta o outro, ela também me afeta, mesmo quando sou eu que estou tentando exercer poder. Entende? Sim. Então, por isso que existe uma coisa reflexiva. Talvez dê para a gente pensar, mais para frente ela vai falando também, uma característica contínua de mão dupla, talvez a gente possa pensar assim, por exemplo, eu sou professora lá do Univag, eu sou psicóloga, e eu vou participar de da construção de uma lei. Eu vou ajudar a construir uma lei. Então, eu estou exercendo poder. Só que quando essa lei for aprovada, eu também vou estar submetida a essa lei. E eu também vou ter que atender a essa lei. Entende? Eu acho que talvez a gente possa ir por esse caminho. E é aí que ele fala de governo de si, da população, da ciência. O sentido ascendente aponta para o fato de que aquele que quer poder governar o Estado deve primeiro saber governar a si, sua família, seus bens, seu patrimônio. Não é bem isso que a gente vê, né? Não. Não é bem isso. Então, a política de humanização, talvez ela seja mais uma maneira de equilibrar essas relações de poder, de fazer com que a relação tanto a relação de profissional da saúde e paciente, quanto as relações dentro da equipe, elas atendam elas atendam essa via de mão dupla de poder de uma forma que não seja injusta, não queria usar essa palavra, mas de uma forma que seja injusto para ninguém. Se você olhar pensando nesses conceitos que eu falei, de poder dele, né? Se você voltar lá nos princípios norteadores, eles são justamente sobre isso. Então, por exemplo, quando você valoriza a dimensão subjetiva e social, você não está impondo, por exemplo, um grupo normativo sobre os outros, né? Se eu tenho que levar em consideração a necessidade específica de um grupo com orientação sexual, com etnia, com culturas diferentes, então eu não vou, por exemplo, criar uma política que atende só pessoas brancas e de classe média e vou querer aplicar ela para todo mundo, entende? Então, acho que os princípios norteadores, eles seriam uma forma de que essas relações de poder fossem bem distribuídas, como o Foucault propõe, né? Se você parar para pensar, por exemplo, em como funciona em outras instituições de saúde, que dá um SUS, por exemplo, os planos de saúde. Derrubei a tampa da minha garrafa. Se você pensar nos planos de saúde, se você quiser passar por um nutricionista, se você quiser passar por um psicólogo, o médico tem que aprovar isso, né? O médico tem que te encaminhar. Você não pode decidir por si só sobre a sua saúde e procurar o profissional que você entenda que você está precisando, né? Então, não é uma relação democrática de profissional, né? Nesse caso. Então, a ideia é que o SUS fosse esse lugar mais democrático.
Ficou um pouco mais claro? O que vocês me dizem? Agora sim. Ficou claro. 30 lidas de texto depois de uma explicação dessa. A gente pode refazer o O duro é que vocês não tiveram essa aula, né, na última bate até uma bad. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou ler os trabalhos. Eu acho que, assim, por mais que vocês me digam que vocês não tinham entendido, mas eu vou ler hoje, e para a próxima aula, se tiver algum que tiver muito, assim, fora do que o texto propõe, aí a gente pode combinar uma outra oportunidade de refazer, ou então um outro trabalho para complementar essa nota, alguma coisa assim, tá bom? Não fiquem preocupados, eu não quero ninguém desesperado, tá? A quarentena já tá desesperando o suficiente. Não precisa ficar desesperado com os meus trabalhos. Socorro! Socorro. Sim. Ela explicando o trabalho de quinta, perguntando do IA de segunda. E o IA de segunda, e o IA de segunda. Sim, foi você, né, que mandou mensagem, verdade. De segunda eu ainda não passei. Eu acho que eu vou da aula de segunda, eu acho que vou passar na outra semana ainda. Essa segunda a gente vai ter aulinha, na outra eu passo alguma coisa. Mas eu acho que assim, por enquanto é isso, desse texto e do IA anterior. Se vocês quiserem dar uma olhada nesse tempo, eu vou estar disponível, claro, até 8h30 para vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada no texto, e no outro texto, né? Que daí vocês vão fazer o outro IA. Eu vou estar disponível aqui também. E se não, também vocês podem ir lendo ao longo da semana e me mandando mensagem, alguma coisa assim, tá? Se vocês virem que está muito difícil de fazer e que esse prazo não vai ser suficiente, avisa a Sharon, daí a Sharon fala comigo, a gente repensa, tá? Não quero deixar vocês descabelados aí, fazendo tudo, chorando e não dormindo, tá bom? Não é isso. E agora é um momento difícil, né, que todo mundo tá vivendo, né? Eu não sei como vocês estão se sentindo em relação a tanto ao isolamento quanto à pandemia, a possibilidade de a gente ficar doente ou da nossa família ficar doente, mas para mim isso tudo está sendo bem difícil de pensar. Às vezes eu não durmo, às vezes eu fico ansiosa. Então, a gente não precisa de mais uma coisa para ficar ansioso, né? Já está pesado o suficiente, né? Eu As tomo uma nossas pica de incertezas. remédio, então eu durmo. Né? Dorme. Eu durmo tranquilo, 4 gatos em cima de mim andando à noite. Eu acho que tá faltando um gato para mim, então. Ele me faz companhia nas madrugadas a fio. Entendi. Então, mas é isso. Se cuidem, tá, gente? Estudem com dedicação, mas tira um momentinho de lazer. Não precisa ficar o dia inteiro no AVA, tá? Faz o que tem que fazer. Quando você vê que não tá dando, sabe aquela hora que você lê o texto 5 vezes e não entendeu? Fala, vou descansar. Não deu. Não é meu momento agora. Joga na parede, dá licença. Vai, sei lá, vai descansar. Descansa, aí toma um banho, fala que agora não vai ser mais. Aí eu lembrei da Laiane, que ela falou, gente, na hora que não tiver vizinho, não adianta você falar, para, respira, vai fazer outra coisa. Porque não vai, ficar... né? Não vai. Não vai mesmo, né? A gente não adianta fazer força porque não vai. Se você estiver já nesse estado e você continuar insistindo, a única coisa que vai gerar é frustração. Você não vai conseguir fazer do mesmo jeito e vai ficar chateada porque não consegue, vai ficar mais cansada. Então, melhor dar uma descansada, né? Desanuviar a cabeça, assistir um seriado, ler uma fofoca na internet, sei lá. Aí depois você volta. Eu tinha que ter disponibilizado. Vocês tinham que vir aqui tudo pra casa, entendeu? Porque tem bichinho pra todo mundo, dar banho, escovar, desesperar. Aí a gente ia fazer uma quarentena na casa da Sharon. Tava falando com meu marido, o povo tá desesperado. Gente, tem olha calopsita, tem gato,
tem canário, tem um pitbull capotado aqui do meu lado, que se é um latido, voa computador. Então, ali, desesperada, à toa. Ixi, eu passo o dia trabalhando. Acho que eu vou dar um passeio. Foi planta pra tudo que é lado. Ah, então a Sharon tá bem assistida, ela tá bem amparada. Eu tô falando com a torradeira, então tá ótimo. A hora que ela Só com respondeu, as eu plantinhas, né? aviso. Aí vai ser preocupante se ela responder. Aí sim. Mas então tá, gente. Vocês querem dar uma olhada no texto agora ou vocês preferem ir lendo ao longo da semana e me procurar? Eu vou ler ao longo da semana, que eu também já tô com 10%. Eu tenho que dar uma carregadinha para entrar na aula da Flávia. Eu também. Tá. E é só, então, bem quando eu entrei, você tá falando do trabalho. Vai ter lá o filme, vai ter a parte lá do fórum, que a gente vai poder dar a discussão, né, do que a gente teve entendimento, e um outro é para fazer daí ele certinho, a análise? Isso, uma análise. A Gisele não pegou a explicação. Essa chamada tá sendo gravada, então eu vou terminar, quando eu terminar aqui, aí eu vou upar ela no YouTube, aí eu coloco o link do YouTube lá para vocês no Ava, e você pode assistir de novo se quiser. E todo mundo, né, na verdade, que não viu, pode ver. Tá bom? Talvez demore um pouquinho, porque o vídeo é longo, mas aí, no máximo, amanhã de manhã tá disponível. Fica lá disponível. Tá, assim como das outras aulas também tá lá, né, no... Isso. Tá bom. Certo? Então tá bom, gente. Um beijo para vocês. Descansem, bebam água, comam direitinho, lavem as mãos. Tá bom? Também, prof. Tá bom. Então tá. Beijo. Beijo, tchau. Até segunda. Tchau.